Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o professor Denis Nunes. Estamos dando continuidade ao módulo 2, a segunda aula sobre gestão de projetos. Nesse módulo, nós vamos estar conversando sobre a gestão do tempo, do projeto e todas as ferramentas aí que podemos utilizar para controlar, né, as atividades dentro do projeto, de acordo com os prazos que serão estabelecidos, né, pelos stakeholders aí. Certo, amigos. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre esse tópico aqui, então, sobre a gestão do tempo. O objetivo principal de gerenciar o tempo em projetos é utilizar, de alguma forma, né, utilizar alguns processos para planejar as datas de início e término do projeto. Com isso, garantir os prazos definidos no cronograma das atividades, fechado com o patrocinador ou com os stakeholders. Então, sempre que a gente tem um projeto, o nosso cliente ele vai querer um prazo para a gente entregar. Então, esse prazo de entrega ele deve ser de acordo, né, com o que foi estabelecido no cronograma. Então, nós vamos analisar a estrutura analítica do projeto, a EAP, iremos analisar a declaração do escopo do projeto, analisar o plano de riscos e, a partir dessa análise, elaborar, então, listar as atividades, colocando datas de início e data de fim de cada uma delas. A partir daí, nós vamos, então, lançar isso num programa, pode ser o Microsoft Project, ou nós podemos, por exemplo, que é o programa mais comum utilizado na gestão de projetos, ou nós poderemos utilizar, por exemplo, o programa do Excel, né, para elaboração de um cronograma através de uma planilha, ok? Então, vamos dar continuidade. Para a elaboração de um cronograma, nós temos que seguir algumas etapas, algumas sequências de passos. Primeiro, como eu citei anteriormente, vamos definir as tarefas, passo a passo, fazer essa definição de tarefas, sequenciando, ou seja, colocando aquelas que devem ser realizadas em primeiro lugar e dando continuidade com aquelas que devem vir em segundo, em terceiro, em quarto. Depois, para cada uma das atividades, nós vamos estimar, fazer uma estimativa dos recursos, ou seja, das matérias-primas, das pessoas, dos colaboradores, da questão do valor financeiro que nós iremos precisar para cada uma das etapas. Em seguida, nós vamos fazer a estimativa da duração dessas atividades, sempre avaliando 3 situações, 3. No caso, uma data otimista, né, para início e fim, uma data realista, uma data média, uma data provável, que ela vai ser definida de acordo com a experiência do gestor, e uma data pessimista, já imaginando possíveis situações que podem dar errado. A partir da definição dessas 3 datas, nós podemos fazer alguns cálculos para ter uma data assim, provável de término das atividades. Então, com isso, nós vamos poder ter um controle melhor do início e fim dessas atividades. E também, aí, a partir dessas informações, vamos desenvolver o cronograma em si, colocando essas informações em um programa de computação, um software, que, como eu falei, nós temos o Project Gantt, tem um, né? Nós temos o Microsoft Project, também, e também nós temos o próprio Excel, que é uma ferramenta mais simples que dá também para a gente demonstrar posteriormente para vocês. E aí, a partir do cronograma pronto, ele é apresentado, aprovado, né, e controlado, todos diariamente, né, os encarregados das equipes
né, do projeto, eles devem estar com vocês apresentando a produtividade, para que possa ser sendo feitas as atualizações do cronograma, mostrando se as atividades estão em andamento, se as atividades elas estão concluídas e se as atividades estão atrasadas, ok? Então, isso é muito... ou paradas, né? Tem essa questão. Tem o parado que não está atrasado, tem o parado que está atrasado, ok? Então, são algumas informações aí que nós vamos precisar. Os gerentes de projetos são muito cobrados com relação à questão do tempo, com relação ao custo. E muitas vezes, quando eles recebem um projeto, amigos, para administrar o projeto, eles ouvem muitas vezes a cobrança. Tem que entregar no dia tal, até o final do mês. Você não pode gastar tudo mais do que esse valor. Então, essas cobranças, elas são justas, elas são necessárias. O gerente de projeto, ele não pode dizer, olha, não, quando tiver uma data eu vou te falar. Não, ele precisa, desde o início, já ter essa previsão para estar repassando ao seu stakeholder, né? Para que ele possa estar sendo mantido informado, seu patrocinador, seu cliente, os órgãos fiscalizadores, ok? Depois que os responsáveis definiram as atividades do escopo, eles devem, né, sequenciar as atividades. E nesse processo, aí é importante ter um time de especialistas, né? É fundamental para isso. Pois são esses profissionais que eles têm mais experiência e sabem dizer mais ou menos o tempo que começa e termina cada uma delas, né? Então, de acordo com o tipo do projeto, a sua natureza, vai ser necessário montar uma equipe. Por exemplo, se for uma equipe for um curso, aí nós temos que verificar um especialista nessa questão. Se for um curso que ele precisa de aulas práticas, precisa de aulas teóricas, então tem que ser montado um cronograma para saber quantas horas serão práticas, quantas horas serão teóricas, né? Os tópicos, quantas horas será distribuído em cada tópico. Então, tudo isso é importante. Se for uma construção, aí nós vamos ter que ter o engenheiro, o encarregado, o mestre de obra, os pedreiros. Essas informações, com o passar do tempo, o próprio gerente de projeto, ele, pela sua experiência, ele já tem e repetitividade de projetos similares, né? Nós sempre lembramos que os projetos não são idênticos, eles são similares, ou seja, os projetos são inéditos. Pela essa experiência, o gerente de projeto ele consegue ter, né, uma noção da duração de cada atividade, pela sua experiência. Uma ferramenta que, depois do cronograma pronto, deve ser elaborada é o diagrama de rede, que é um roteiro que exibe todas as atividades específicas onde elas se encaixam para cumprir o escopo do projeto. A base para um bom diagrama de rede, exemplificando na figura que a gente vai mostrar daqui a pouco, é uma elaboração de lista de precedência, né, que é utilizado, então, o método diagrama de precedência, MDP, ou atividade no nó, ANN, que o gerente de projeto consegue atuar de modo a preparar os dados do diagrama. Então, depois que eu tenho o cronograma, o que é que eu faço? Eu vou desenhar agora essas atividades, mostrando na sequência elas. Mas aí agora vamos ver um pouquinho a importância do diagrama de rede. Para a elaboração dele, nós vamos fazer algumas perguntas, né, que nos vão nos ajudar. Primeiro, nós vamos listar as atividades. Depois, nós vamos perguntar se essa atividade é uma atividade término e início, ou seja, ela tem uma atividade que precisa ser feita antes para que ela possa acontecer, né, uma atividade predecessora, né, ou seja, ela é uma atividade sucessora. Então, essa é a chamada atividade de término e início. Nós temos a atividade de início para início, ou seja, é uma atividade, a atividade predecessora deve começar antes ou junto à sucessora. Nós temos a atividade de término para término, ou seja, a atividade predecessora, né, aquela que veio antes, ela deve acabar para que a outra, né, possa também acabar, para que a sucessora acabe. E temos a atividade início e término. Uma atividade deve começar antes que a próxima se acabe. Ok? Então, essas perguntas aqui, elas são interessantes nós fazermos depois que a gente começar a fazer o desenho, né, do diagrama de rede do projeto.
Aqui nós temos um exemplo. Olha esse diagrama de rede aqui. Qual é a atividade? Então, nós temos que ler esse diagrama, digamos assim, da esquerda, né, da direita para a esquerda, tá ok? Da direita para a esquerda. Então, a gente começa assim, ó, ler daqui, né, da direita para a esquerda. Então, as atividades são essas: desmontar a equipe, né, e limpar o espaço. Desmontar o quiosque e limpar o espaço. Então, para isso, o que é que nós vamos precisar? Né? Vamos ter que pintar. Aí tá. Então, essas são as atividades. Agora que a gente já sabe quais são as tarefas, nós vamos sequenciá-las, né, da esquerda para a direita, no sentido da gente descobrir, né, quais são as atividades antecessoras dessas duas últimas aqui, que é a 11 e a 12. Então, o primeiro passo é conseguir voluntários. Nós precisamos conseguir. Então, isso aqui estaria todo listado no cronograma, tá? Conseguir voluntários, comprar material, construir o quiosque, pintar o quiosque, desmontar o quiosque e limpar o local. Então, assim, isso estaria listado no cronograma com a data início e fim de cada uma delas no lado, com a relação dos responsáveis, com a relação dos recursos necessários. Ok. Só que agora eu estou querendo montar aqui a sequência que elas vão acontecer. Então, por exemplo, conseguir voluntários e comprar materiais, essas duas atividades elas podem começar ao mesmo tempo. Não há necessidade de primeiro eu conseguir os voluntários para depois eu ir atrás dos materiais. Não, eu posso começar elas juntas. E aí, sim, depois que eu consigo elas juntas, aí construir o quiosque. Então, observe que para eu construir o quiosque, eu preciso que a atividade de conseguir os voluntários e comprar os materiais estejam prontas. Então, a atividade 9, construir o quiosque, só vai avançar quando essas duas atividades antecessoras estiverem ok. Depois que a atividade do quiosque está pronta, é que eu posso pintar o quiosque. Eu não posso pintar o quiosque antes do quiosque ele estar construído. Observem bem isso. Então, tem aí um ponto que deve ser observado. Então, construo o quiosque para depois eu pintar. Então, o que vocês podem observar? Que não há necessidade de eu contratar os pintores lá no início, na hora que eu for conseguir os voluntários. Eu posso conseguir, claro, voluntários que eu já saiba que quando for na hora de pintar vão ajudar, beleza. Então, aí é uma situação. Mas que também esses voluntários podem construir o quiosque. Então, são pontos que você deve observar que é possível para a gente montar uma equipe aqui. Depois que eu construo o quiosque, aí sim, quiosque construído, quiosque pintado, né? Aí vai acontecer lá o evento, aí eu vou desmontar o quiosque e limpar o terreno. Então, a atividade de desmontar o quiosque, limpar ele, limpar lá o espaço todinho, elas são atividades que elas não dependem uma da outra, elas só dependem da atividade predecessora, que no caso seria o quiosque pronto, pintado, né, para elas posteriormente acontecer. Então, elas são independentes, da 11 e a 12. Ok? Então, aqui a gente tem um exemplo de um diagrama de rede. Ele pode ser feito no PowerPoint, no Word, mas também ele pode acontecer dentro do Microsoft Project, né, esse programa aí do pacote do Windows. À medida que a gente vai elaborando lá no Project, lançando as informações do cronograma, ele automaticamente gera isso aqui. Basta a gente clicar na função de relatórios que ela sai para vocês. Mas é possível nós fazermos no Word. Eu vou tentar gravar uma videoaula explicando para vocês esse passo a passo. Depois disso, nós vamos estimar os recursos para cada atividade. Para isso, é o processo de quantificar o material, quantificar as pessoas, os equipamentos e suprimentos que deverão ser utilizados para realizar cada atividade. Nessa estimativa, pode até aparecer o nome da pessoa responsável por cada tarefa, conforme a gente vai mostrar a seguir. Repare que no quadro que a gente vai mostrar, a gente tem algumas estimativas, por exemplo, que eu falei para vocês anteriormente, a estimativa do tempo, das três datas, o tempo otimista, o tempo realista e o tempo pessimista. Tá? Isso é muito importante, nós sempre temos essas três opções. Então, aqui, olha, nós temos, então, na primeira coluna, né, as atividades, subir coluna, montar laje, passagem de condutores elétricos, concretagem da laje,
madeiramento do telhado, cobrir com telhas, pintura do teto, instalação das lâmpadas. Essas são as atividades. Aqui não está sequenciado. Aparentemente está sequenciado, mas a gente poderia fazer um diagrama de rede a partir daqui dessas atividades para mostrar, né, de uma forma gráfica como seria essa sequência. Aí nós temos aqui na segunda coluna o tempo otimista, no caso na subcoluna 5 dias, tempo real 7 dias e tempo pessimista 9 dias. Que recurso nós vamos precisar para essa atividade? 2 pedreiros e 2 ajudantes. Montalagem, tempo otimista, 1 dia, tempo normal, médio, né? O tempo realista, 2 dias, e o tempo pessimista, 3 dias. Quantas pessoas nós iremos precisar para montar a laje? 2 pessoas, um pedreiro e um ajudante. Passagem de condutores elétricos. Tempo otimista, 2 dias. Tempo real, tempo possível, 3 dias. Tempo pessimista, 4 dias. Quantas pessoas vamos precisar para essa atividade? Ou seja, os recursos. 2 pessoas, um pedreiro, um ajudante. No caso aqui, né, condutores elétricos, não seria um pedreiro, seria um eletricista, né, e um auxiliar de eletricista aqui para esse caso. Isso é muito importante que vocês pensarem nessas informações quando vocês forem listar as atividades, para ver qual é o profissional adequado para aquela tarefa. Ok? Madeiramento, por exemplo, concretagem da laje. Tá ok, né? Os dias, 2 dias tempo otimista, 4 dias tempo real, 6 dias tempo pessimista, né? Já pensando no atraso, recurso 2 pedreiros, 2 ajudantes, ok. Agora aqui, madeiramento do telhado, observem as datas, só que eu acredito que esses recursos não estão adequados, deveriam ser, né, carpinteiros, né? Carpinteiros aqui, né? Aí tem também os chamados pedreiros de telhado aí, né? Telhadistas também. Aí já fica a critério da qualificação desse profissional que você vai recrutar para a sua equipe do projeto. Uma das técnicas utilizadas para a estimativa da duração da atividade do projeto é conhecida como a técnica, né, PERT, né, PERT, que quer dizer Program Evaluation and Review Technique, que se baseia nas 3 estimativas. Uma das três, no caso, nós temos aquela atividade otimista, né, que é aquela curta, a realista, né, que é aquela real, né, a média, uma realização de uma atividade de projeto, a duração mais provável, né, dessa atividade, uma pessimista, né, uma data mais longa para a entrega, para cada tarefa. A partir delas, é utilizado um cálculo que nós utilizamos para estimar o tempo, como eu falei. A partir das datas, né, otimista, realista, pessimista, a gente faz uns cálculos que a gente pode montar essa tabela do cálculo no Excel para dar realmente uma data provável para a conclusão do projeto, a conclusão de cada etapa. O somatório da data média de cada etapa é que vai dar a data final do projeto. É aquela, por exemplo, quando vocês passam na frente de uma escola municipal, que está tendo uma reforma, ou de um hospital, que está lá a placa do governo, aí está lá o nome do projeto, o orçamento, a empresa contratada, e tem a duração que vai levar aquilo. A gente sabe que muitas vezes passa, né, aquela data, mas aquela data inicial ela é montada a partir disso aí. Olha, a fórmula é o seguinte, nós pegamos o tempo, né, estimado, pegamos aqui, no caso, o T0, que seria a data mais curta, mais, no caso, 4 vezes a data média, mais o tempo provável, divide por 6. O 6 vem da fórmula, ok? A partir disso aqui, a gente pode montar um diagrama de rede, né? Novamente, um diagrama de rede, onde nós temos a atividade inicial. Aí, cada bolinha dessa aqui, nós chamamos de nó, né? É onde uma atividade termina e a outra começa. Esse espaço aqui, as setas, elas são as tarefas. Olha, então, essa seta aqui representa a tarefa esquentar a tomada, que o tempo dela é o tempo 2. Aqui, essa seta representa a tarefa arrumar a mesa, que é o tempo 2 também, 2 dias, não sei. Não sei como foi colocado aqui, mas tempo 2. Aí, depois, então, observe, os pontos são os nós, as setas são as tarefas. Observem que a tarefa de esquentar a tomada, esquentar a água, preparar o café e arrumar a mesa, elas podem acontecer de forma independente, nenhuma depende da outra para acontecer, ok? Agora, por exemplo, colocar manteiga, aqui ela coloca aqui primeiro, eu teria que esquentar a tomada para depois eu colocar a manteiga, eu acho que é para fazer o ovo, né? Fritar um ovo aqui, pronto, agora entendi. Fritar um ovo. Então, eu não posso colocar o ovo.
Eu posso até colocar manteiga direto na caçarola sem antes eu esquentar ela, né? Aqui é uma caçarola, acho, elétrica. Mas o ideal é que primeiro eu esquente para depois eu jogar a manteiga, né? Então, aqui é o nó onde termina uma atividade e começa a outra. Esquentar a água. Aí, nesse caso aqui, eu tenho que esquentar a água, né? Para eu colocar o ovo para ferver. Aqui, preparar o café. Aqui, no caso, aqui é para ferver um ovo, né? Aqui seria para, acho que é para esquentar uma manteiga, não sei. Aqui é para preparar um café, um ovo, né? Ferver um ovo. Então, primeiro eu esquento a água, depois eu colocar o ovo. Eu acredito que esse tempo aqui seja os minutos, né? Os minutos. Aqui para tomar um café. Primeiro eu tenho que preparar o café para depois eu servir o café. Então, aqui é o nó dessa atividade. Para mim preparar o cereal, a mesa tem que estar arrumada. Então, arrumo a mesa. Então, isso aqui é o quê? É um café da manhã, né? Isso aqui é um café da manhã. Então, aqui são as etapas, as atividades, os nós das atividades e os tempos estimados. A partir desses tempos, aqui a gente vai substituir ele todo aqui nessa fórmula, a fórmula, e aí nós vamos ter, de fato, o tempo que vai levar a tarefa para começar e terminar. Então, esse cálculo ele é um desdobramento do diagrama de rede. Aí, a partir do diagrama de rede, a gente complementa com o CPM, que é o Critical Path Method, né, que é o método do caminho crítico, nós chamamos isso. Então, a partir daqui, nós vamos ver quais são as atividades que não podem atrasar. Aqui dentro tem uma atividade que ela é crítica, um caminho aqui que vai do início ao fim, que é crítico. Esse caminho não pode atrasar, porque muitas outras atividades dependem desse caminho crítico, tá ok? A data mais cedo da atividade é a menor data em que a atividade deve acontecer, desde que as anteriores ocorram nas suas durações previstas. Aqui nós temos, novamente, um diagrama aqui de datas, né, mostrando um diagrama de rede com as datas, né, aqui são as atividades com a duração delas, no caso, ela dura 4 dias, somando ao tempo total do curso, ela dura, na realidade, a atividade anterior era 4 dias, ela dura 6, então, para ela avançar, são 10 dias já passados. Ok? Então, a gente vai fazendo desse formato aqui, olha, aqui, essa atividade anterior durou 8 dias, essa atividade dura 12, então, da anterior até o término da atividade atual, são 20 dias. Essa atividade aqui, a atividade anterior durou 10 dias, a atividade atual dura 8, então, a anterior mais atual, 18 dias. Para essa atividade aqui iniciar, as outras, essas aqui atrás, elas devem ser concluídas em até 20 dias. Então, observe que essa aqui em 10 dias já está pronta. Essa aqui está no limite. No limite. Essa aqui está com uma folga de 2 dias. Olha, uma folga de 2 dias, essa aqui uma folga de 10 dias. Então, a crítica é essa aqui, olha. Essa aqui não pode atrasar. Se essa atrasar um dia, já vai atrasar a última atividade aqui. Ok? Essa última atividade, ela dura 10 dias. Então, se as atividades todas, as anteriores, duram 20 dias e essa 10 dias, então, até a entrega desta aqui são 30 dias. 20 das anteriores, mais 10 atual, 30 dias. Então, observe que essa aqui é a que está com a folga zero, não pode atrasar. Então, essa aqui é o caminho crítico que nós chamamos. A data mais tarde do evento é a maior data em que o evento pode ocorrer sem atrasar a conclusão do tempo, né? Então, novamente, aqui seria a gente observando essa atividade, né? Ela dura 8 dias, as atividades anteriores duraram 4, então 4 mais 8, 12 dias. A partir dessa atividade aqui, essas outras 3 aqui só podem acontecer quando esta estiver pronta, então observem bem. O atraso dessa atividade pode prejudicar todas essas 3 atividades aqui. Então, observem bem. Então, por exemplo, aqui eu tenho 12, né, a duração dela. Observe que essa aqui, olha, dura 18 dias, né? Então, 12 mais 18, 30 dias. Se a gente for observar, essa aqui em 20 dias está pronta, essa aqui em 18 dias está pronta, considerando a soma dessas atividades aqui atrás, as atividades anteriores. Então, se eu perguntar qual a duração desse projeto, a gente for observar, a data é 30 dias, a data mais, né, lá para trás, mais tarde, 30 dias. Ok? Então, observem bem. Aqui, olha, por exemplo, essa atividade para ela acontecer seriam 14 dias antes. Então, essa aqui ela pode terminar com 2 dias de folga.
Essa aqui, olha, ela termina em relação a essa com 4 dias de folga, e essa aqui termina bem no ato. Olha só, aqui é um caminho crítico, tá? Aqui é um caminho crítico. O método do caminho crítico de um projeto é aquele cuja sequência não contém folgas, ou seja, é o caminho mais longo do projeto. Por isso, caso alguma atividade que faz parte do caminho crítico atrase, o projeto como um todo vai atrasar também. Então, por isso que o nome dele é caminho crítico. Então, é uma atividade que o gestor tem que estar antenado. É por isso que é importante fazer esse mapeamento aqui, para que você possa visualizar, através desse desenho, o projeto. Olha aqui, novamente, o caminho crítico, né? O caminho crítico aqui, nesse caso, se você for observar, é esse aqui, né? Dura 3 dias, 5 dias. Então, esse aqui é o caminho crítico. Essas outras atividades aqui, elas estão na folga, né? Elas estão dentro da folga. Depois da estimativa da duração das atividades do projeto, é necessário fazer o desenvolvimento do cronograma. Com a sequência das atividades, dos recursos, da duração, nós podemos estabelecer o cronograma. Normalmente, o gerente de projeto, ele utiliza ferramentas, software, como eu já falei para vocês. O Excel, o Microsoft Project, o Gantt, né? São programas aí que tem, alguns são gratuitos, que a gente pode estar utilizando. Aqui nós mostramos, então, o cronograma, né? Então, aqui estão as atividades, aqui as datas que devem acontecer. Aqui de preto nós marcamos, por exemplo, as datas programadas, né, para acontecer, e o de X a gente marca o que foi executado. Ok? Então, observe nessa aqui, olha, essa aqui foi programado para acontecer no dia 15 e 16, mas foi concluída no dia 20. Essa aqui foi programada do dia 20, né, até o 28, tá bom? Aí aqui ele está mostrando que já foi concluído até o dia 11. Essa aqui foi programada para acontecer do dia 17 ao 18. Começou atrasado, começou a partir do dia 11 ao dia 15. Então, essa aqui começou atrasada, começou no dia 18, tá? Observe aqui que essa aqui estava programada para terminar, para depois essa começar. Aqui estava programada para terminar, para depois essa começar. Então, no próprio cronograma, a gente consegue também observar essas informações. Então, nesse ponto, a gente encerra essa segunda etapa aqui da nossa apresentação. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, vídeo 3.